Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos juntos novamente no nosso estudo do livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis, nosso livro da série Conhecendo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar 3 perguntas, 3 leis morais. Vamos estudar a lei de adoração, a lei de conservação e a lei de destruição, logo após a nossa vinheta. O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo, iluminando vidas, transformando corações. Vamos então, meus queridos amigos, começar o nosso estudo. Vamos aprender, temos muito assunto hoje para nós conversarmos. E vamos começar exatamente com a pergunta número 30 do nosso livro, que é: o que é a lei de adoração? Então, quando nós estamos inicialmente falando, trazendo aqui sobre a lei de adoração, nós vamos entender primeiramente o que significa o termo adorar. E colocamos adorar, e vem de ad mais orare, e significa orar, prostrar-se, reverenciar, inclinar-se. Então, a lei de adoração demonstra exatamente esse momento onde nós estamos reverenciando, nos inclinando ao Pai, elevando o nosso pensamento a Ele para com Ele nos conectarmos. Então, é a elevação do pensamento a Deus, a nossa alma nesse momento do Mestre, do Pai, se aproxima. E quando nós estamos falando da lei de adoração, algumas pessoas podem pensar que isso é algo que começou com a doutrina espírita, e na verdade não é. A lei de adoração, ou essa adoração a uma inteligência superior, é algo que acompanha todos os povos, desde a antiguidade, porque na verdade todos nós fomos criados com a lei de Deus em nossa consciência. E a lei de adoração é uma lei natural de Deus. Logo, nós fomos criados com ela, com essa centelha dentro de nós. Por isso que nós colocamos aqui, a lei de adoração é uma lei natural e é o resultado de um sentimento inato do homem. Nós já nascemos com este sentimento. Então, todos os povos da humanidade sentiam essa necessidade de reverenciar, de adorar um Deus, uma inteligência superior. E nós colocamos aqui, a adoração não deve ser uma obrigação, deve fluir livre e espontaneamente dentro de nós, ditada realmente pelos nossos corações. Conquanto todos nós saibamos da importância, da necessidade de nós estarmos nessa conexão com o Pai, muitas pessoas se conectam a Ele de forma maquinal, ou ainda como se estivessem cumprindo uma obrigação. Eu preciso orar ao acordar, ao deitar. Na verdade, precisamos sim orar, mas nós precisamos nesse momento fazer essa oração, nos colocar neste momento da forma mais verdadeira possível.
Nós precisamos realmente estar ali naquele momento de coração aberto, conversando com o Pai, como se nós estivéssemos conversando com alguém que nos ama, que nos quer bem, que está ali para ouvir as nossas angústias, para ouvir os nossos agradecimentos, tudo aquilo que nós temos de bom para falar ou mesmo para pedir das nossas angústias, mas nós precisamos estar ali não no cumprimento de uma obrigação, mas realmente com o coração presente neste momento. Então é por isso que quando nós falamos em orar, a doutrina espírita nos mostra que a oração ela pode ser realizada em qualquer lugar. Não há necessidade de um ambiente específico, de eu estar, por exemplo, no meu quarto, ou eu estar numa igreja, num templo, para que ela possa ser ouvida. O mais importante é eu buscar um momento onde eu consiga me concentrar, onde eu consiga realmente me conectar, porque muitas vezes eu consigo isso no ambiente do meu quarto, da minha casa, onde há um silêncio, onde eu consigo me concentrar e elevar o pensamento a Deus. Isso é que é importante. O lugar fixo, na verdade, ele não importa, a não ser que ele seja importante, e normalmente é, para oportunizar ou para facilitar a concentração que eu necessito. Mas se eu conseguir me concentrar num ambiente público, perfeito. Se eu conseguir me concentrar num templo, perfeito. Na minha casa, no meu quarto, na minha sala, sem problema nenhum, ok? A prece, nós, quando resolvemos orar, ela pode, na verdade, ser um louvor a Deus, um agradecimento ou um pedido. Então, através da prece, nós podemos louvar, agradecer e pedir. O que seria o louvar? O que seria o agradecer? O que seria o pedir? O louvar é exatamente quando nós estamos naquele momento ali, louvando e reconhecendo a magnanimidade do Pai. Quando nós louvamos tudo aquilo que o Pai nos proporciona, a beleza da natureza, o universo, o planeta, é um reconhecimento da grandiosidade proporcionada e nos dada pelo Pai. Então eu coloquei aqui, o louvor é um reconhecimento à grandiosidade do Criador, à natureza e à perfeição do mundo ao nosso redor. Por exemplo, o agradecimento normalmente nós utilizamos quando uma graça nos é dada, quando nós obtemos uma conquista, quando alguma coisa feliz nos acontece, um acontecimento mais particular. A nós, a uma família, a um familiar, a um amigo, mas algum acontecimento feliz e naquele momento nós estamos agradecendo por aquele momento. E o pedir, que é o que normalmente nós fazemos, é quando nós estamos ali colocando ao Pai as nossas necessidades e pedindo a Ele que, se possível for, possa nos ajudar na resolução daquelas situações delicadas. E é aqui que normalmente nós nos equivocamos muito, porque normalmente nós pedimos o fim das provas, o fim dos problemas, o fim de uma doença, e nem sempre é isso que nós devemos pedir, porque nem sempre é possível nós ficarmos livres daquele problema. Ele pode ser importante para a nossa evolução, nós precisamos talvez ter que passar por eles para que nós possamos crescer e evoluir. Nós precisamos, na verdade, saber pedir. Nós temos que pedir fé, força, resignação, coragem para, com o uso do trabalho e da inteligência, superar aquele obstáculo. Então, cabe a nós pedir ao Pai forças e inteligência para que nós, com o uso dos nossos recursos, possamos vencer aquela dificuldade. E com isso nós crescemos e evoluímos. Não é pedir que num passe de mágica, o problema desapareça. Não é assim que nós devemos agir quando estamos pedindo ao Pai. Então, até coloquei exatamente que constantemente nós pedimos de modo equivocado, porque temos o hábito de pedir o fim de situações, de problemas delicados, quando eles são ainda necessários ao nosso crescimento. Então, os amigos espirituais não vão atender às nossas solicitações se esses forem os nossos pedidos. Mas, se pedirmos amparo, resignação, força espiritual, equilíbrio, se soubermos realmente pedir, as nossas preces jamais, em momento algum, ficarão sem serem atendidos, tá? Coloquei aqui também que
A lei de adoração, quando nós estamos fazendo uma prece, essa prece precisa ser singela, simples, silenciosa, espontânea, feita de coração. Nós não precisamos de palavras rebuscadas, nós não precisamos de preces longas. Não é isso que Deus quer. Quanto mais verdadeira, sentida, quanto mais o coração tomar parte daquela prece, mais valiosa e agradável a Deus ela é. Por isso, se ela for singela, simples, mesmo silenciosa, talvez eu nada precise verbalizar, mas Deus está ouvindo o meu coração. Eu estou conversando com Ele através do meu coração. E Ele vai ouvir. E se houver verdade, humildade naquelas preces, muitas vezes silenciosas, Deus com certeza vai avaliar a possibilidade ou não de atendê-las, ok? Lembrando que nós podemos orar diretamente a Deus, aos espíritos superiores. Claro que tudo em grande escala cabe a Deus decidir. Mas quando nós oramos a espíritos familiares, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos superiores, eles, se tiverem autonomia para decidirem aquilo, podem fazê-lo em nome de Deus. Se não tiverem, aquelas preces são levadas a instâncias superiores para que possa ser avaliado o conteúdo daquelas preces. E quando nós encaminhamos as nossas preces diretamente a Deus, Ele utiliza-se exatamente dos seus filhos também que estão em nome dele, trabalhando para que aquelas preces possam ou não ser atendidas. Ou seja, nós podemos orar diretamente a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, porque as nossas preces, se forem realmente verdadeiras, elas serão devidamente examinadas pela espiritualidade superior, ok? A prece é super importante. Nós colocamos aqui, ela funciona como um escudo de proteção contra a invasão do mal exterior. E por quê? Porque quando nós oramos, nós vibramos coisas boas, nós estamos sendo amparados pela espiritualidade superior, nós criamos uma sintonia com o bem, e essa sintonia cria um campo vibratório positivo ao nosso redor, fazendo com que qualquer energia negativa que nos chegue não penetre em nós. É um campo energético realmente vibratório que nos, eu não vou colocar imuniza completamente, mas é quase isso, porque é um escudo protetor. As energias chegam ali, batem, elas são dissipadas. Elas não penetram dentro dos nossos corações, porque nós estamos energeticamente elevados e protegidos. Então é super importante orar para que nós possamos nos manter fortalecidos e mais imunes às influências perniciosas. Colocamos aqui, a prece, quando realizada em comum com outras pessoas, desde que todos estejam movidos pelo mesmo sentimento, ela tem mais força para atrair os bons espíritos. E, se várias pessoas se reúnem com um objetivo pernicioso, ela tem força maior para atrair os espíritos ruins. Porque a união faz a força, e isso é verdade. Por que as reuniões mediúnicas, quando todos trabalham em harmonia, ela tem mais capacidade de amparo e de auxílio? Porque são várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo de ajudar e de serem úteis. Então, isso é importante. Quando nós oramos em conjunto, desde que estejamos todos com o mesmo sentimento. Não adianta nós estarmos reunidos e cada um pensando nas suas próprias coisas, nos seus próprios interesses, de uma forma mais egoísta. Não há uma prece em conjunto, mas se todos estiverem juntos reunidos, essa energia produzida por aquelas orações, ela terá mais força, ok? Já falei aqui que a prece não precisa ser longa, não há necessidade de se orar muito, mas de se orar bem. Eu posso falar poucas palavras, mas sinceras e verdadeiras, certo? Meus queridos amigos, a espiritualidade nos ensina também que é super importante nós orarmos por nós mesmos e pelos outros. Então, nós podemos fazer uma prece por outrem, e esse outrem pode ser uma pessoa, um espírito encarnado ou um espírito desencarnado. A prece, ela é sempre benéfica, são sempre energias vibratórias positivas que são direcionadas
para o próximo. E isso é muito bom. Se o espírito estiver encarnado, ele vai receber aquelas energias. Claro que a depender da sua condição, da sua sintonia, aquela energia ele vai captar e vai ser beneficiado com ela, ou ele pode rechaçar aquela vibração, a depender do seu padrão vibratório também. Mas o fato é que as energias vão lá chegar. E a depender da pessoa por quem se ora, da sintonia dele, da concentração dele, da condição dele, ele vai captar ou não. Mas as preces são sempre direcionadas para aqueles por quem se ora. E no caso dos desencarnados, eles são muito auxiliados com a prece, diminui a perturbação espiritual caso eles estejam passando por essa situação, ajuda, torna mais rápido o processo do despertamento espiritual. Eles sentem que eles não estão esquecidos, eles sentem-se estimulados a melhorar, a se aprimorar pelas preces que eles recebem. Então, é super válido nós orarmos, não apenas por nós mesmos, mas pelo outro. E muitas vezes, quando nós oramos pelo outro, o outro por quem se ora, ele mesmo não tem merecimento para ter ou receber aquela graça. Mas a pessoa que ora tem. Ela tem méritos, créditos para com o Pai. E aí, muitas vezes, o Pai atende, dá aquela graça para aquela pessoa por quem se ora, não por mérito próprio, mas por mérito de quem ora. Vejam que sensacional. Por isso é sempre muito bom orar pelo próximo. E eu trago aqui exatamente uma afirmação de Kardec, no tocante à oração pelos outros, ok? Então vamos ver aqui o que ele nos diz. Ele diz o seguinte: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Olhem o alcance da prece. A prece que façamos por outrem é um ato de vontade, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, verdadeira, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu e sua alma, seu corpo e sua alma. Ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Percebam então, meus queridos amigos, a importância de nós realmente orarmos pelo outro. Diz claramente aqui que a espiritualidade vai sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma, para que eles possam melhorar, para que eles possam vencer a si mesmos, suas dificuldades, para que eles possam trabalhar as suas provas e com isso crescerem, evoluírem, se espiritualizarem. Mas vocês viram aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, sempre precisamos lembrar da importância de nós estarmos realmente com o coração sempre presente na hora das nossas orações, das nossas preces. Continuando aqui, já falamos que nem sempre a espiritualidade ou Deus irá alterar o curso das nossas provas e desviar o curso dessas provas ou nos extinguir, nos livrar delas. Mas, a depender do nosso merecimento, da nossa conduta no bem, é possível um abrandamento dessas provas? É possível, mas não cabe a nós pedirmos isso ao Pai. Pedirmos sim forças para vencer, coragem para superar, tudo isso já é muito e é isso que nós precisamos. Mas se Deus quiser, Ele pode abrandar as nossas provas? Claro que sim, mas para isso precisamos ter créditos, méritos para com a justiça divina, ok? Então, já falei aqui que o correto é pedirmos a resignação diante das lutas e dificuldades da vida. Quanto mais força e coragem nos forem dadas, menos rudes parecerão aquelas provas. E isso já faz com que a criatura fique mais forte diante das dificuldades da vida, ok?
Aqui muito interessante também, quando nós estamos estudando sobre a lei de adoração, a espiritualidade nos fala dos sacrifícios que eram feitos no passado. Muitos povos sacrificavam animais, sacrificavam até mesmo pessoas com o objetivo de agradar os deuses ou de abrandar a sua fúria. Hoje em dia, a doutrina espírita nos mostra que não há essa necessidade. Nunca houve. No passado, isso decorria da ignorância da humanidade. Natural que isso acontecesse. Mas hoje nós sabemos que não é isso que Deus quer. Deus não quer o sacrifício de nenhum dos seus filhos, dos seres vivos mais ou menos evoluídos, nem do reino animal, nem do reino hominal. Deus quer o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. O sacrifício que nós temos que fazer é dos nossos sentimentos inferiores. É esse sacrifício que é agradável a Deus. Então, o melhor sacrifício é trocarmos os nossos vícios por virtudes, deixando que o amor, a compreensão, o auxílio ao semelhante se façam sempre presentes em nossas vidas. Perfeito? Meus queridos amigos, e aqui nós vamos então finalizando as reflexões sobre a lei de adoração. Se você quiser saber mais sobre a lei de adoração, sugiro que você leia o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Pedi e Obtereis. Nesse capítulo vocês vão aprender só sobre a prece, e é realmente fantástico. E eu só vou acrescentar nesse momento algo que eu não havia falado, mas vou acrescentar e finalizamos com isso para adentrarmos na lei de conservação, é para nós falarmos como a prece consegue alcançar qualquer espírito que esteja no universo, em qualquer parte do universo. É porque o mecanismo de transmissão da prece é através do fluido cósmico universal. Como todos nós estamos absorvidos no fluido cósmico universal, quando nós pensamos, elevamos o nosso pensamento e destinamos aquele pensamento a Deus ou algum espírito, o fluido cósmico universal, ele é o veículo de transmissão do nosso pensamento. Então, ele conduz o nosso espírito o nosso pensamento até aquele espírito a quem ele se destina. Seja o pai, seja o nosso anjo da guarda, seja um espírito familiar. Então, esse espírito, vamos supor o nosso anjo da guarda, ele pode estar em qualquer parte do universo, ele não precisa estar ao meu lado fisicamente. Ele pode estar numa colônia, num outro planeta, não tem problema, porque o fluido cósmico universal transfere, ele faz com que o meu pensamento que está aqui seja realmente transmitido e levado até ele. Então, é exatamente através do fluido cósmico universal que todos os pensamentos, todas as ideias transitam no universo, ok? Vamos agora, então, para a nossa próxima perguntinha, que é: o que é a lei de conservação? Então, vamos lá. Nós estamos estudando, como nós já havíamos falado, as leis morais que foram já citamos, quando falamos da questão referente às leis morais, citamos todas as 10. Estamos agora estudando a lei de conservação. Como nós já dissemos, todos nós temos as leis morais dentro de nós, certo? Faz parte da lei divina. E o que é que diz a lei de conservação? Exatamente que todos nós temos que buscar recursos para preservarmos a vida do nosso corpo, a vida orgânica dos seres vivos. Então, através da lei de conservação, o homem precisa prover as necessidades do seu corpo, concorrendo para o cumprimento dos desígnios divinos. Vejam que interessante. Na medida que eu busco recursos para me proteger, evitar perigos à minha vida, e com isso eu conservo o meu corpo e a minha vida, ao mesmo tempo eu estou auxiliando no cumprimento dos desígnios divinos. Por quê? Exatamente porque através da vida, através da nossa ação, nós estamos trabalhando para que a vontade do Pai se realize. A vontade do Pai, ela se concretiza através da ação do próprio homem. Então,
À medida que nós estamos encarnados e precisamos prover as necessidades do nosso corpo, conservando o nosso organismo, nós estamos tendo oportunidade de fazer aquilo que nos cabe e que vai auxiliar exatamente nos desígnios divinos. Então, a lei de conservação é exatamente esse cuidado que o ser vivo tem, porque o instinto de conservação, ele está presente em todos os seres vivos, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal, ok? Diz o seguinte também a doutrina espírita, que a Terra foi dotada com os meios de conservação úteis ao homem, e se esse não os encontra é porque ainda não os compreende. Deus é tão maravilhoso que Ele deu a terra ao homem e colocou na terra tudo aquilo que nós precisamos para a nossa conservação. Deus não nos daria o instinto de conservação e não nos daria também os meios para que o instinto de conservação fosse cumprido e observado. Tudo, na verdade, nós temos à nossa disposição no planeta. Acontece que muitas vezes nós não percebemos isso pela nossa ignorância, ainda pela nossa imaturidade, mas, na verdade, a Terra proporciona tudo o que nós necessitamos, certo? Então, colocamos aqui. É ilógico pensar ter o Pai criado a necessidade da vida sem prover a criatura dos meios de alcançar esse objetivo. Então, ele concedeu a todos a possibilidade de crescerem e de evoluírem. Nós trazemos aqui uma informação trazida por Rodolfo Caligares no livro As Leis Morais, onde ele fala um pouquinho desse instinto de conservação. Então vamos ver o que ele fala e vamos conversar um pouquinho sobre essas observações. Então ele nos diz assim, falando sobre o instinto de conservação: maquinal entre os espécimes situados nos primeiros degraus da escala evolutiva, vai se desenvolvendo à medida que os seres animam organismos mais complexos e melhor dotados, tornando-se no reino nominal inteligente e raciocinado. Sabendo, entretanto, que se as criaturas tivessem que usar os frutos da terra apenas em função de sua utilidade, a lei de conservação não seria cumprida. Houve Deus por bem imprimir a esse ato o atrativo do prazer, dando a cada coisa um sabor especial que lhes estimulasse o apetite. Vejam que interessante, então, o que nós estamos estudando aqui nesse momento. Muito realmente é legal mesmo nós fazermos essas reflexões. Rodolfo Caligares nos mostra, então, que a lei de conservação, ela existe. Mas, se não houvesse algo que nos atraísse para o cumprimento da lei de conservação, talvez ela simplesmente não fosse devidamente cumprida. Então diz aqui, houve Deus por bem imprimir a esse ato o atrativo do prazer, dando a cada coisa um sabor especial que nos estimule o apetite. Então é esse prazer, é esse sabor que nos faz buscar, por exemplo, a alimentação. Nós não temos que nos alimentar para que nós possamos suprir as necessidades do nosso corpo? Não é gostoso nós comermos uma comida bem temperada, agradável, bonita aos olhos, colorida? Isso não traz uma sensação de prazer junto? Não facilita nós buscarmos o alimento para a nossa satisfação? É mais ou menos isso. Então, ali há um instinto de conservação atuando. Todos nós precisamos nos alimentar. Mas como vem esse prazer junto, isso nos estimula a buscarmos realmente aquilo que nós necessitamos para a conservação do nosso corpo. Então é isso que fala aqui Rodolfo Caligares. Interessante, não é? Gostei muito dessa parte. Muitas vezes nós nem pensamos muito sobre isso. Nós nem refletimos que, de fato,
O prazer nos chama naturalmente para a conservação do nosso organismo, no sentido também, no sentido das roupas, no sentido de tudo, de buscar a água, tudo, se nós formos analisar claramente, há um prazer ali e que nos ajuda na manutenção e na conservação do nosso organismo. Mas continuando então os nossos estudos aqui, diz ainda a espiritualidade, nos fala o seguinte: orientam os espíritos ser o homem ingrato para com o planeta, desprezando-o, não sabendo utilizar com equilíbrio o que ele produz. E, na verdade, os bens da terra, ele diz, não são apenas aqueles que nós encontramos no solo da terra, mas tudo de que o homem pode usufruir neste globo. E você já percebeu que, na verdade, o homem tem tudo à sua disposição, mas o homem é insaciável? Ele sempre cria mais e mais necessidades de conservação. Ele sempre cria mais necessidades fictícias para que ele possa supri-las com um excesso de destruição para com a humanidade. E nós vamos estudar isso na próxima lei que nós vamos avaliar. O homem é insaciável. Em verdade, ele precisaria de muito pouco para manter a sua conservação, mas ele acaba explorando a terra, os recursos que a terra dá, de forma desarrazoada. E é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos ter sempre o equilíbrio. Nós estamos aqui não para ficarmos nos extremos, mas para buscarmos sempre o equilíbrio. Então, o ser humano precisa conservar a natureza, conservar os animais, utilizando os seus recursos na medida exata do necessário, para conseguir preservar-se do abuso no gozo dos bens terrenos. E nós vemos isso no tocante ao uso indiscriminado do reino vegetal, do reino animal. Quantos animais são mortos de forma excessiva para suprirem uma necessidade excessiva do homem, quando nós, na verdade, não precisávamos. Então, é isso que o homem precisa ponderar. O homem acaba deturpando o instinto de conservação. Ele busca o cumprimento, na verdade, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua busca pelo poder, e não o uso correto, equilibrado e adequado do instinto de conservação. Seguindo ainda, nós falamos, o indivíduo, quando consciente de seus deveres para com o outro, ele sabe, então, identificar o limite entre o necessário à sua subsistência e o supérfluo. E é exatamente isso que nós temos necessidade de fazer. Temos necessidade realmente de entender esse supérfluo e isso, aquilo que eu realmente necessito, aquilo que é supérfluo. Então, o que eu preciso verdadeiramente? O que me é desnecessário? Será que eu preciso utilizar-me do reino vegetal, do reino animal dessa forma? Será que de fato eu preciso disso para viver? Ou eu já estou aí dando asas aos meus sentimentos inferiores? É isso que ele nos chama a atenção aqui de forma muito clara. Então ele diz aqui, eu digo, que esse livro nós escrevemos, as criaturas insaciáveis que nunca se satisfazem com o suficiente e buscam os excessos, sofrerão as consequências de seus atos egoístas pelo imperativo da lei de ação e reação, recebendo as doenças, a decadência, a própria morte. O que nós queremos dizer então aqui? Que nós seremos sempre responsabilizados pelos nossos excessos. Ora, se eu estou utilizando os bens que a terra me proporciona de forma desequilibrada, eu vou responder para com a justiça divina? Claro. Se eu não sei me utilizar dos meus irmãos menores, que são os animais, que são fornecidos no planeta Terra para nos suprir a alimentação, que ainda é a carne que supre a carne, mas nós muitas vezes precisávamos fazer o que nós fazemos, tratando os animais de forma desumana? Claro que não. Isso é excesso do homem, nós vamos pagar por isso.
tudo aquilo que nós utilizarmos de forma desequilibrada, nós estamos nos comprometendo para com a lei. E nós iremos resgatar, nos reajustar com a lei na atual existência ou em próximas. Mas nada, absolutamente nada, de bom e de ruim ficam sem a ação da lei de causa e efeito, certo? Eu trago mais uma observação aqui muito interessante para nós. Então vamos ver o que nos diz aqui. Há situações, perdão aqui que eu passei o slide, vamos lá. Não, já passei aqui, pronto, agora. Há situações, entretanto, nas quais os meios de subsistência não dependem em absoluto da vontade do homem, quando submetido a provações e sofrimentos. São provas bastante difíceis, estando na submissão à vontade do Criador o maior mérito. Então, pera lá, que eu já vou parando por aqui. Vejam, há situações, como ele diz aqui, nos quais os meios de subsistência não são suficientes para suprirem as nossas necessidades. Por mais que nós busquemos utilizar a nossa inteligência, o nosso trabalho, não dá. Nós não conseguimos suprir as nossas necessidades, certo? De conservação. O que fazer? Como agir diante dessas situações? É isso que está nos mostrando aqui a doutrina espírita. Então, ele está dizendo que nesses casos, realmente são provas bem difíceis e o maior mérito dessas provas é o quê? Nos submetermos à vontade do Criador com resignação. Se nós estamos diante de uma situação na qual nós não temos como mudar, que independe da nossa capacidade de ação, se está além do meu poder de mudança, nós precisamos nos resignar, porque aí nesse caso é a vontade de Deus que assim aconteça. Não é fácil, mas é a situação e pode acontecer. Então diz, principalmente quando não permite à inteligência superar ou contornar tais dificuldades. Em situações críticas, não deve o homem, portanto, sacrificar seu semelhante para saciar a fome, estando o mérito em sofrer todas as vicissitudes terrenas com coragem e abnegação. Nos mostrando, então, que em situações extremas, onde não há alimento, não cabe matar o meu próximo para eu me alimentar dele. Nesse caso, precisamos nos resignar, nos submetermos à lei divina, porque essa é a vontade do Pai. Então, jamais nós matarmos um semelhante para nos alimentarmos. Se precisarmos de um animal, é diferente, porque os animais, para suprirem as nossas necessidades, nos foram dados por o Pai. Já nós vamos até falar sobre isso no que tange a alimentação animal, dentro dos limites e do equilíbrio. A alimentação animal, ela foi dada ao homem na terra porque a carne alimenta a carne. Como o nosso corpo ainda é muito grosseiro, precisa da carne para ser alimentado. Mas isso é algo que com a evolução da criatura, isso vai deixar de acontecer. Então, se eu não tiver alimento, posso me alimentar dos animais? Sim, mas do ser humano, não. Nunca, isso realmente não deve ser algo feito, usado, buscado pela humanidade. E é exatamente então sobre isso que nós vamos falar agora. Acerca da alimentação animal, a orientação dos espíritos ela é muito clara. Kardec perguntou à espiritualidade sobre isso. Perguntou, é justo, é correto o homem se alimentar dos animais? E a espiritualidade nos diz o seguinte, que por conta da constituição física, onde a carne nutre a carne, é permitido ao homem nutrir-se ainda da alimentação animal, sem a qual se debilitaria, conservando a energia e a saúde indispensáveis ao cumprimento da lei do trabalho. Ou seja, ainda é necessário
que nós, de alguma forma, nos alimentemos da carne animal. Há organismos que já não sentem mais essa necessidade? Há, porque hoje na Terra já há muitos outros alimentos que suprem a necessidade de proteína do organismo humano. Então, quem se alimenta desses outros organismos, desses outros alimentos, e o organismo não sente mais essa necessidade e fica bem, excelente. Mas isso não é uma regra ainda na humanidade. Há organismos que de fato se enfraquecem quando deixam de se alimentar com a carne animal. O processo de mudança é gradual e essa mudança virá. Quanto mais nós evoluirmos, menos o nosso corpo ele será grosseiro, denso, tão pesado e menos necessidade terá da carne animal. Tanto é que em mundos mais felizes não se alimenta mais da carne animal, porque não há mais essa necessidade do organismo humano. Então, isso que é muito interessante também, certo? Nós aqui precisamos lembrar sempre da questão do abuso. Nós ainda temos nos alimentado da carne também de forma abusiva, além do que realmente necessitamos. Precisamos nos alimentar ainda. Algumas pessoas, alguns organismos precisam se alimentar ainda, mas não da forma como se alimentam, com excesso, com abuso. É isso que nós precisamos começar a refletir. Equilíbrio sempre, equilíbrio sempre. Então, precisamos evitar os abusos. Um outro assunto interessante que nós falamos aqui é no que tange às privações voluntárias. Muitas pessoas privam-se voluntariamente, como por exemplo no caso de jejum, de determinados tipos de alimentos. São provas voluntárias com o objetivo de obterem méritos para com o Pai. E o que a doutrina espírita nos mostra? Que, na verdade, Deus não quer a mortificação do nosso corpo. Não quer que eu me prive de um alimento. Ele quer que eu me prive de um sentimento negativo. De que adianta eu, por exemplo, me privar de um alimento, como se eu estivesse fazendo, por exemplo, um sacrifício, ou eu tivesse feito um acordo com o Pai, como sabemos muitas vezes as pessoas fazem, olha Pai, eu vou ficar, como por exemplo, durante os 40 dias da Páscoa ali, eu vou ficar sem comer, eu vou jejuar para que eu possa me purificar. Será que de fato, purificando o corpo, eu purifico a alma? Não, gente. Eu posso ficar aqueles dias sem me alimentar, mas a minha alma continua suja. Eu tenho que, na verdade, me privar, não é do alimento. Eu tenho que me privar do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da falta de perdão. Isso é que precisa ser, na verdade, extirpado do meu coração, da nossa vida. É isso que eu preciso jejuar. É esse tipo de privação que é benéfica ao Pai. Se eu estou me privando, aí tem o que nós falamos de privações voluntárias meritórias. Existe alguma situação onde eu me privar de alguma coisa pessoalmente pode ser benéfico a Deus? Pode ser agradável a Deus? Sim, quando essa privação resulta em benefício para o outro. Exemplo, quando uma mãe deixa de se alimentar para dar para os filhos, é uma mortificação, é uma privação voluntária, não é? De um alimento. Ela está, de alguma forma, macerando o seu corpo, não está? Está, mas para beneficiar outros, para beneficiar seus filhos. E isso pode ser agradável a Deus, isso é agradável a Deus, porque é a caridade pelo sacrifício. Então, ela se sacrificou em benefício dos filhos. Ela passou por uma privação voluntária que tem um caráter meritório, porque foi útil a alguém. Mas, se você, de alguma forma, se priva e você mesmo é o único beneficiado com aquilo, não há caridade. Isso aí, na verdade, é egoísmo. Então, cuidado com essas privações, porque muitas pessoas se abstêm de determinadas coisas achando que isso é agradável a Deus e, na verdade, não é.
ok? Então, a caridade pelo sacrifício, sim, ela pode ser benéfica. O que mais que estamos vendo aqui? Então, em resumo, todas as vezes que nós falamos de mortificação, de alguma forma, do nosso corpo, precisamos pensar, isso beneficia a quem? Unicamente a mim ou ao próximo? Se beneficiar o próximo, ótimo. Se não beneficiar, não há necessidade de nós fazermos ou buscarmos essa ação, essa atitude. Perfeito? O que mais que nós vamos então aqui buscar para vocês? Outra coisa muito interessante também, e nós vamos aqui finalizando com esse raciocínio, ainda dentro das mortificações do corpo. Tem muitas pessoas que mortificam o seu corpo de uma forma, não só deixando de comer num jejum, mas de uma forma muito mais agressiva, que maceram o seu corpo, que ferem o corpo. Não tem pessoas que fazem isso? Pois muito bem. Isso também a doutrina espírita nos pergunta: a quem beneficia? A você ou ao outro? Se há benefício ao outro, perfeito. Em caso negativo, não há porquê. Então, pessoas, por exemplo, que se tatuam, pessoas que ferem o corpo cheios de piercings, aquilo ali é para a satisfação do seu próprio desejo, porque as pessoas acham bonito, porque as pessoas gostam. É uma satisfação pessoal. Aquilo não está sendo útil para o próximo. Aquilo está sendo útil para si mesmo. Então, isso não é agradável a Deus. Por quê? Porque é uma maceração ao corpo que fere a lei de conservação. Agora, eu quero fazer uma ressalva muito importante em relação a isso, tá? Vocês lembram quando nós estudamos as leis morais de uma forma geral e eu falei qual é a lei mais importante entre as leis morais? A lei de justiça, de amor e de caridade. Essa é a lei mais importante. Ou seja, não é porque a pessoa usa um piercing, porque a pessoa tem tatuagem, que a pessoa, eu feri a lei de conservação, eu feri a lei de Deus e eu vou receber uma penalidade, alguma coisa nesse sentido. Feriu a lei de conservação? Sim, feriu. Mas, gente, se essa pessoa é uma pessoa que ama, é uma pessoa que faz a caridade, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que vive a lei de justiça, de amor e de caridade, ela está ganhando méritos, créditos para com o Pai. Porque qual é a lei mais importante? A lei de justiça, de amor e de caridade. Então, se nós pudermos não ferir, não contrariar as leis morais, ótimo. Mas se eventualmente eu contrariar uma ou outra, que eu me esforce essencialmente para não ferir a mais importante delas, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, que nós vamos estudar, certo? Então, eu inclusive trago mais um slide aqui para vocês, falando sobre essa questão da carne, que nós já falamos sobre isso. Vou trazer mais aqui esse outro, aqui não se diz. O verdadeiro silício, deste modo, é aquele que coloca seus próprios interesses e comodidades em favor do seu semelhante, num gesto de desprendimento e de abnegação. Ou seja, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro silício, realmente é dos nossos interesses, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Isso é que é benéfico ao Pai. Isso é que é verdadeiramente agradável a Deus. Perfeito? Vamos agora, então, meus queridos, para a nossa última lei. Vamos estudar agora qual lei? Vamos estudar exatamente a lei de conservação. E o que vai nos dizer a lei de conservação? A lei de conservação é muito interessante, porque ela também, claro, tudo que é trazido por Deus tem a sua utilidade. E a lei de destruição, em resumo, ela na verdade, ela acontece em todos os mundos, tá? Nos mundos mais materializados, mais imperfeitos, ela acontece de uma forma mais forte, de uma forma mais caracterizada. A natureza é mais bruta, os homens também. E nos mundos mais felizes, ela vai se modelando até que essas destruições
maiores e brutais que nós vemos nos mundos mais imperfeitos, ela já não mais existe nos mundos superiores. A destruição, ela já vai se modificando, tá? Mas vamos devagar aqui, vamos entender por que existe a destruição. Então, o Espiritismo nos mostra que a lei de destruição, ela tem o objetivo de facilitar, acelerar, oportunizar o progresso. Porque através da lei de destruição, que pode ser a destruição que vem da natureza, natural, como os fenômenos da natureza, um tsunami, um vulcão, são revoluções no globo causadas pela própria natureza, por Deus, ou ainda as destruições causadas pelo próprio homem, como por exemplo as guerras, tá? Mas não só, é um exemplo. De qualquer maneira, a destruição, ela acelera o progresso. E vocês podem me perguntar, mas como que acelera o progresso? Muito simples. Quando vem a lei de destruição, as pessoas se mobilizam para resolver, porque muitas pessoas acabam, normalmente, desencarnes coletivos, situações delicadas são visualizadas e a humanidade precisa se unir para resolver, para ajudar, para auxiliar, para amparar. E nesse momento as pessoas deixam de estarem ocupadas consigo mesmas, única e exclusivamente, num ato de egoísmo, e faz nascer nelas a fraternidade, a caridade, o amor, o desejo de amparar e de ajudar. E como o objetivo de todos nós é nos moralizarmos, é nos espiritualizarmos, a lei de destruição faz com que a humanidade se torne mais fraterna e com isso cresça e evolua. Então, ela estimula o crescimento, ela acelera esse processo. Diz a doutrina espírita que, através da lei de destruição, a humanidade progride em poucos anos aquilo que demoraria séculos para evoluir. Só que a lei de destruição, quando nós estamos estudando, a doutrina espírita nos mostra que existe a destruição necessária e a destruição abusiva. A necessária é aquela que precisa acontecer, que pode ser pela natureza ou mesmo pelo homem, mas é aquela necessária para o progresso. E a abusiva é aquela que é sempre causada pelo homem, porque a natureza é perfeita, mas a destruição abusiva vem pelo homem, onde o homem destrói excessivamente. Por conta do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua busca pelo poder, o homem destrói a natureza, destrói os seus próprios irmãos de forma abusiva. E essa destruição abusiva, ela é contrária às leis de Deus. A destruição necessária, ela é bem-vinda. Nós agora, em momento de pandemia, estamos passando pela lei de destruição. Por quê? Porque nós temos, quando nós vamos estudar a lei de destruição, nós estudamos os flagelos destruidores. E a peste, que é no caso aqui da pandemia, é um dos flagelos destruidores. Então, nós dizemos aqui que, na verdade, a lei de destruição se refere às transformações decorrentes das destruições causadas pelo homem ou pela própria natureza, sendo necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Na verdade, a lei de destruição, ela é uma transformação. Seria até bem interessante falar de lei de transformação, porque ela destrói para permitir que algo novo renasça a partir daquela transformação. Então, a destruição nada mais é do que essa transformação que permite o melhoramento dos seres vivos e o crescimento da humanidade. Claro que quem causa a destruição abusiva, que é o homem, ele está adquirindo débitos para com a justiça. E aí ele vai ter que arcar com esse excesso de destruição, certo? Então, nós dizemos aqui, Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade para permitir um progresso mais célere, que foi exatamente o que nós havíamos dito. Vamos ver aqui também um slide que vai nos ajudar nessa compreensão. Então, vejam, dentre as destruições, existem as necessárias causadas pela natureza, objetivando a natural transformação biológica, a renovação e a melhoria das espécies.
certo? Então precisa acontecer destruição necessária, mas há as abusivas, não previstas na lei natural, decorrendo da predominância dos instintos animais sobre a natureza espiritual da criatura. Então são essas aí que são as abusivas, como por exemplo, nós percebemos em relação às guerras, à destruição dos animais. De muitas maneiras, o homem destrói a terra, os seres vivos, de uma forma abusiva. Então, nesses casos, o homem está na verdade, está destruindo uma obra do Pai, seja a terra, seja seus irmãos menores, mas está destruindo abusivamente e se comprometendo com a lei, certo? Então, nós colocamos, olha que interessante que nos coloca aqui os espíritos. Quando o homem, a lei de destruição, ela é necessária ou abusiva, certo? Em alguns momentos, essa destruição, e sempre é causada pelo homem, ela é o que ele chama de antecipada. O homem, em função da sua conduta ainda equivocada, ela antecipa uma destruição. E isso, ao invés de oportunizar o progresso, acaba dificultando, é um óbice ao progresso. Então, segundo os espíritos, toda destruição antecipada obsta o desenvolvimento do homem, do princípio inteligente. Então, a destruição abusiva é sempre um atentado à lei de Deus. O homem, ao dizimar em grande escala os demais seres vivos da criação, seja para se alimentar, não importa. Se essa destruição ela é abusiva, ela realmente não é correta e o homem vai arcar para com a justiça divina. Mas algo interessante que é colocado para nós aqui é o seguinte: essa destruição abusiva, ela vai cessar com o desenvolvimento da humanidade, com o desenvolvimento do homem. À medida que nós formos evoluindo, à medida que nós formos aprimorando o nosso conhecimento e realmente a nossa espiritualização, nós vamos sendo muito mais equilibrados no uso da lei de destruição. Então, ela irá gradualmente desaparecer da humanidade. Colocamos ainda aqui, mesmo sendo a destruição necessária para oportunizar a regeneração dos seres, a natureza nos cerca de meios de preservação e de conservação, com o fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Vejam bem, isso aqui é muito interessante, porque, na verdade, as leis morais, elas se equilibram, elas andam juntas. Em algum momento vai ali aparecer um certo conflito entre elas, mas tudo é equilíbrio. Ao mesmo tempo que a lei de destruição ela é necessária para acelerar e oportunizar o progresso, ela é balanceada como nós colocamos aqui, pela lei de conservação. Porque senão nós íamos sair destruindo tudo. Mas como vem a lei de conservação, que exatamente nos faz cuidar, preservar da nossa vida, há um equilíbrio, de modo que nenhuma nem outra esteja de forma desequilibrada ou em excesso. Quando acontece isso, é por conta do homem, mas as leis em si, elas se equilibram, certo? Então, a destruição tem que acontecer, mas ela tem que acontecer no tempo certo, nem antes nem depois. Por isso vem a lei de conservação, para equilibrar exatamente esse processo. E quando nós estamos falando dos flagelos destruidores, como nós havíamos colocado aqui, nós vamos então também compreender os tipos de flagelos que a doutrina espírita nos mostra, nos ensina. Então, diz o seguinte: dentre as destruições, existem as necessárias. Aqui nós já falamos, então vamos dar sequência aqui ao nosso slide. As naturais, então, dentre os flagelos destruidores, nós vimos que nós vamos agora ver que há os que nós chamamos de naturais e os flagelos provocados pelo homem. Então, os naturais, nós podemos dizer que tipo de flagelos naturais? Aqueles trazidos por Deus.
Nós temos a peste, a fome, as inundações, as intempéries. Segundo orientações dos espíritos, são acidentes temporários na Terra por conta da sua condição, ainda de mundo expiatório, cessando quando o homem aprender a viver segundo os mandamentos do nosso Pai. Significa dizer que ainda precisamos da peste, ainda da fome, ainda das inundações, das intempéries, para facilitar a fraternidade, a caridade, o nascer de um coração mais amoroso e bondoso no ser humano. Mas isso é temporário, porque à medida que nós formos evoluindo e que nós já formos pessoas mais fraternas e caridosas, não mais iremos precisar desses flagelos naturais, certo? E os flagelos destruidores provocados pelo homem são aqueles decorrentes da supremacia dos instintos e do transbordamento das paixões. Todas as nossas imperfeições nos levam a uma destruição provocada por nós. As guerras, quando nós matamos os animais de forma desequilibrada para suprir os nossos excessos e não a nossa necessidade. Quando nós, então, destruímos a natureza, tudo isso é um flagelo destruidor. As ações causadas pelo homem são flagelos destruidores e, se forem excessivos, são realmente, como nós vimos, são contrários à lei de Deus. Então, precisamos lembrar, para irmos já finalizando a lei de destruição, pode ser necessária, pode ser abusiva. Dentre os flagelos destruidores, nós temos os naturais e nós temos aqueles causados pelo homem, ok? É isso que nos ensina a doutrina espírita. Interessante também aqui que Allan Kardec lembra serem os males mais numerosos da Terra criados pelo homem, ou seja, com certeza é isso mesmo. O homem, na verdade, é o seu maior algoz e não a natureza. Se nós formos pensar mesmo, nós vamos ver que o homem é que traz para si mesmo o maior número de sofrimentos. E talvez você esteja perguntando, ok, a lei de destruição, então, ela é necessária para oportunizar o progresso. Mas será que Deus não poderia ter empregado outros meios? Será que ele só tem a lei de destruição para favorecer e estimular esse progresso? Essa pergunta ela é muito interessante. E a doutrina espírita, essa pergunta também foi feita, na verdade, aos espíritos e eles responderam. E vejam, na verdade, o que eles nos responderam. Eles disseram sim. Deus, contudo, ele diz, Deus poderia ter utilizado de outros meios? E a espiritualidade diz, sim, e Deus utiliza. Então ele diz, Deus, contudo, diariamente emprega outros meios que não os flagelos destruidores para melhorar a humanidade, dando a cada um os mecanismos indispensáveis para crescer pelo conhecimento do bem e do mal. Todavia, se eles não forem devidamente aproveitados, a dor recairá sobre a criatura para que esta reconheça sua fraqueza e busque a luz. Ou seja, queridos amigos, Deus emprega sim sempre outros recursos. Exemplo, a doutrina espírita, os livros, os grandes missionários que estiveram no mundo e estão no mundo nos ensinando como agir. Jesus esteve aqui conosco. Até hoje nós estamos estudando a sua mensagem. Todos esses recursos são recursos utilizados por Deus para nos fazer progredir. Nós não precisaríamos da dor dos flagelos destruidores, mas nós esquecemos, viramos as costas para tudo isso que ele nos ensinou. Vamos ver a situação que nós estamos passando agora da pandemia, onde nós estamos tendo a oportunidade de, através da pandemia, aprendermos o amor, buscarmos a nossa conservação, a conservação dos nossos familiares, a conservação do nosso próximo, da humanidade. E quantos de nós estão fazendo o seu dever? Quantos de nós estão realmente cuidando, procurando se vacinar, procurando utilizarem as máscaras, procurando manter o distanciamento, procurando pensar no outro? Isso é com que objetivo? Estabelecer a fraternidade e fazer com que nós cresçamos em amor. Quantos verdadeiramente estão ainda agindo com extremo egoísmo diante da pandemia?
Muitos. Outros não, estão fazendo o dever de casa. Então é isso que, na verdade, Jesus nos mostra, que nós estamos tendo sempre a oportunidade de agirmos de uma forma melhor, mas nem sempre aproveitamos essa oportunidade. E é isso que nós devemos fazer, certo? Bom, e nós já vamos finalizando dizendo que, já tinha dito, mas só relembrando, a lei de destruição dos mundos mais felizes, ela não é mais dessa forma muito material como nós conhecemos. A lei de destruição sempre existe, mas ela é mais moral. Em que sentido? No sentido de eu não vejo mais destruição, por exemplo, de tsunamis, vulcões, isso não existe mais nos mundos mais felizes, mas a destruição da pessoa, do homem velho para o renascer, para a transformação do homem novo. Não é a lei de destruição presente? É, só que a lei de destruição mais individual, moral, certo? Então, nesses mundos, a destruição ela é mais moral, no sentido do que o homem estar sempre, a todo momento, se renovando, se melhorando, se transformando e se depurando, ok? Então, finalizo dizendo aqui que precisamos lembrar que Deus coloca, na sua infinita sabedoria e bondade, o remédio ao lado da doença. O mal, muitas vezes, aquilo que nós vemos, entendemos como mal, muitas das vezes é o remédio. Então, a lei de destruição, que muitas vezes nós vemos como algo ruim, negativo, é, na verdade, o remédio amargo que nós necessitamos naquele momento para que possamos nos curar, para que possamos adquirir a saúde. Que saúde mesmo nós estamos adquirindo? A saúde do espírito. Não estamos falando da saúde corporal, mas a saúde do espírito. Então, colocamos aqui, para finalizar, a necessidade, pois, a necessidade constrange o homem a melhorar-se moralmente para ser mais feliz. Ou seja, a dor, o constrangimento que a dor nos causa, que uma lei de destruição nos causa, é exatamente aquilo que nós precisamos para sermos impulsionados para a frente, para o progresso e para o amor. Perfeito? Meus queridos amigos, finalizamos então mais uma aula, mais um estudo. Na nossa aula seguinte, vamos estudar o que é a lei de liberdade, o que é a lei de igualdade e o que é a lei de progresso. Perfeito? Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.